Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Estamos de amarelinho combinando com o nosso estúdio. É o galinho amarelinho, o pintinho amarelinho. E aí, galera? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Como começou essa quarta-feira, dia 19 de agosto? Aleluia! Oh, aleluia! Começou assim, aleluia. Ai, graças a Deus, amém? Amém. Senhor. Tá mais calma hoje? Ai, hoje eu tô um pouco, mas tô Tá um pouco atrasada já. atacada ainda, né? Ai, será que é TPM? Mulher, você Eu tem que acho que entender. é TPM. Você que me aguente. A gente sabe direitinho aqui na empresa quando a turma tá meio Virado atacada, girar. é a TPM, viu? Você sabe que tem 50 mulheres aqui. coincide E aí, o negócio, trabalha né? E um todo homem. mundo junto, todo mundo tem Eu. vontade de grudar no pescoço uma da outra, mas passa, né? Passa, não sei, você que tá falando aí. Né, amiga? Mas ó, o bacana é exatamente isso, viu? Você que tá com a gente mesmo de TPM, eu quero que você esteja ligadinho, Ai, que galo conectado. ridículo. Que é isso? Engraçado mesmo que com TPM você está com a gente. Ué, tem dó, que né? aí. Participe conosco aí, porque daqui a pouquinho nós iremos receber o presidente da OAB Poços de Caldas, Otacílio Andreata Lemos. Doutor Otacílio estará conosco justamente para falar um pouquinho sobre a questão da semana jurídica em Poços de Caldas, hein? Devido à pandemia, é uma semana jurídica diferente das outras. Se você acompanhou em outros anos, em outras oportunidades, ela está sendo realizada de forma online, viu? Já começou nessa semana, dia 17 de agosto, vai até dia 20 de agosto. E o doutor Otacílio estará conosco daqui a pouco, não é isso, Amanda? É isso mesmo, o doutor Otacílio vem bater aquele papo com a gente, falando da semana da jurídica aí da OAB. São vários temas, várias palestras e também, né, um momento diferente para todo mundo. Devido à pandemia, esse evento está sendo realizado online, com grandes nomes aí do judiciário. Tem juízes, tem também professores universitários. E o Otacílio vai falar pra gente, né, sobre as mudanças que estão acontecendo também no meio, tanto como a reforma da Previdência e tantos outros temas. Vamos falar também sobre abuso, porque a gente sabe que a OAB tem grandes comissões aí que acompanham, né, toda a movimentação da população para que todo mundo tenha uma vida melhor. Então, daqui a pouquinho, Otacílio Andreata vem bater aquele papo com a gente e você pode responder a nossa enquete, mandando mensagem no 0359 99795825. Você entende sobre seus direitos? É isso, Galo. Tá Você vendo? entende sobre os seus direitos? isso aí. É importante saber sobre os seus direitos, isso né? aí. Porque muitas Muito bem. vezes a gente é meio panguão, né? Você não vai atrás das coisas, você acha, vai ficar por isso mesmo. E não, gente, a gente tem direito a tudo e o Otacílio vai esclarecer muitas dúvidas. Participa com a gente. Maravilha. E lembrando, gente, que também a Semana Jurídica, ela tem como principal objetivo a questão do aprimoramento profissional. Então, muitos profissionais Sim. que participam dessa semana, um objetivo, então, aí de trazer conhecimento, trazer diversos temas de relevância para toda a população. Então, daqui a pouquinho ele estará conosco aqui e você Fechou. fica ligado conosco, hein? Ó, quero dar um recado lá da Gabema Baterias pra gente começar eletrizado o programa desta quarta-feira, 19 de agosto. Ai, que eletrizante. Baterias Gabema, há mais de 50 anos no mercado, é revendedora autorizada das melhores marcas. Fazemos entrega de baterias e vamos até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Então não deixe o seu carro na mão. Deixe nas mãos da Gabema Baterias. Ligue 3722-2610 ou 3064-2020. WhatsApp 991859230 na Marechal Deodoro 786 Centrão, hein? Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias, Oba! parceiraça aqui no Manhã Show, né, Você Amandinha? sabe que super bomba, Gabema Baterias. A gente precisa sempre Super. ter o contato dos meninos aí. Agora, Galo, vamos começar, né? Vamos. Ontem nós tivemos uma imagem atípica Epa. falando sobre a nossa região, né? Que tivemos imagens praticamente de neve, de muito mesmo. gelo. Foi incrível, muitas imagens lindas
juntas aí. Mas também, gente, temos aí previsões de muito frio pro estado de São Paulo. E aí todo mundo quer saber se lá vai nevar ou não. Muitas pessoas estão se perguntando se há chance de nevar em São Paulo nos próximos dias. Esse ano de 2020, tá vendo, né? Tudo atípico acontecendo. Tá, e aí, doidão. a resposta é não. Não tem chance de nevar em São Paulo, viu? Segundo informações do Climatempo e também da Metsul Meteorologia, apesar da massa de ar frio de origem polar muito intensa, que avança praticamente por metade do território brasileiro e grande parte da América do Sul, também como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru, nessa semana, com a expectativa de que essa seja a onda de frio mais forte do ano. Então a gente pode aproveitar. A possibilidade de nevar ficará restrita apenas ao sul do Brasil. E aí o fenômeno não seria inédito em São Paulo, afinal os paulistas já viram neve, mas isso aconteceu em Campos do Jordão. Registrou neve em 1892, esses dias aí. 1897, 1928 e 1947, que foi a última vez que nevou. Quando o Mau Mau estava nascendo. Só que dessa vez não vai nevar, segundo aí os meteorologistas. E de acordo com informações divulgadas pelo Instituto também, né, as projeções de neve são diferentes e variam bastante. Os modelos nos últimos dias indicavam neve no Uruguai, perto da cidade de Buenos Aires, e também nas províncias argentinas de Santa Fé e Entre Rios, na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até no sul do estado de São Paulo. E aí, diante deste cenário, eles reiteram que a possibilidade de neve é altíssima, mas que não se pode fazer responsavelmente projeções. E eles precisam de quantidade e também localização do fenômeno. E nas rodadas seguintes não se movimentaram as mesmas tendências. E aí a Metsul afirmou que a chance de nevar se limita também, aí de novo, ao sul do Brasil e não alcança São Paulo, que deverá, no entanto, ter recordes de temperaturas baixas, com um dia mais frio na sexta-feira. Você já viu neve, Amanda? Então, eu já vi, fina, né? O ano passado, retrasado, sei lá, que eu fui pro Canadá, não foi? Sei, Lembra? Que eu fui, foi bem no final do ano, então tava nevando super. E frio, viu? Jesus na cruz. E aí, ó... Fez aquele anjinho na neve, assim, acho. Não, é muito frio. Em algumas cidades do sul paulista, próximas do Paraná também, o termômetro deverá ficar abaixo de 10 graus. Enquanto que o norte do estado paulista também deverá ter temperatura um pouco mais alta, aí entre 7 e 8 graus. E aí aqui pra gente, no sul de Minas, né? Nós podemos esperar aí 3 graus, 2 graus, temperaturas negativas também. Final de semana promete e promete muito, né, Galo? O jeito é ficar debaixo das cobertas, então. Ai, que delícia, amo. Eu detesto frio. Eu gosto de ficar de camiseta, bermuda, tomar um sol, entendeu? Porque o negócio não dá não, nesse gelo aí. As orelhas gelam, o pé gela, a mão gela, o nariz de meia, gela. Entendeu? Não dá, não. Usar cachecol. Você não usou cachecol esse ano esse ainda, ano igual você ainda, gosta. Né? Porque o Galo é um menino fino, né, Mau? Você tem que entender que ele usa cachecol, ele usa touca, luva. Usa amarelo. Ele é meio diferentão. Agora, Galo, olha só, hein? como a gente tá falando que 2020 tá meio diferente, e o Neymar ontem, você gostou? Você sabe que assim, ó, aqui no grupo, tudo. Né, aqui na Band, a gente tem dois aspectos do Neymar, né? O Neymar Lover, que é justamente o Hugo Tupá, e tem o Neymar Preguiça. Hater. Não, hater não chega a ser um hater, não, mas assim, ontem a equipe do Neymar, o PSG, conseguiu chegar à final da Champions. Tem muita gente que já tá falando bastante, inclusive, das possibilidades da equipe conseguir erguer o caneco, a orelhuda, que é justamente chamada a taça da Champions League. Mas ainda assim, essa vitória sobre o Leipzig também, que foi bem tranquila, há de se ressaltar, 3-0 o placar final, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, conseguiu levar o time francês à final principal. Pra você ter uma ideia, a antiga melhor campanha da equipe francesa no torneio tinha sido em uma semifinal, ou seja, tinha batido a melhor campanha da equipe francesa
Só que foi entre 94 e 95, 25 anos. Eu tava nascendo e o PSG tava fazendo aí a sua melhor campanha. Tá vendo, amor? Pela equipe, mas foi eliminado pro Milan na semifinal, viu? Kylian Mbappé fez questão de exaltar o futebol que Neymar tem jogado, né? Muita gente falou bastante do menino Ney, né? O PSG que conseguiu, ele ficou muito emocionado após o jogo, deu entrevistas falando sobre também a questão. Faz a cara do Neymar, Amanda. Ai, meu Deus do céu. É assim? Venceu o confronto na semifinal e nós teremos a grande final agora. A semifinal outra que nós tivemos foi entre Lyon e Bayern de Munique, que nós teremos, né, amanhã, hoje, né? Hoje é dia 19, às 16 horas, no estádio Al-Walade. A final será realizada no domingo, dia 23, esse domingo, às 16 horas, no estádio da Luz. Então, seria a cereja do bolo para uma temporada que realmente teve amplo domínio em território nacional da equipe francesa, viu? O time já conquistou os títulos todos que disputou na França, o Campeonato Francês, a Copa da Liga Francesa e a Copa da França também. São coisas diferentes, viu, gente? Então, o Leipzig ficou para trás, ficou frustrado, mas não era favorito. É importante ressaltar. Di Maria jogou muita bola também. E agora a gente vê se Neymar... Muita gente já tá falando que se o time for campeão ou não, o Neymar seria campeão. E o Neymar postou também no Twitter, nas redes sociais. Esperando ser o melhor do mundo esse ano de 2020. Tá tudo diferente, né, amor? Tá tudo estranho, né? Então, se ele for, é normal. A gente vai entender. Não, ótimo jogador. Não chega a ser um hater, não, mas não pode idolatrar esse cara, que não é tudo isso que todo mundo fala, não. Ô, Galo, eu tava até comentando sobre isso ontem, né? Claro que a gente tem que torcer, como brasileiro, para o menino Ney, levar essa. E agora ele deu uma... A gente pode falar que ele deu uma evoluída, sossegou a periquita. Ele teve maturidade na vida, porque antigamente ele fazia muitas feiuras, né? Mas a gente não tem tantos jogadores bons como antigamente. Então, por isso que o Ney, eu acho que ele carrega muita coisa nas costas. Mas eu também não gosto dele não, viu, gente? Ele me irrita, mas assim, né? Só que é claro, falando assim, já que você entrou nesse tema do patriotismo, é óbvio que seria muito bom nós termos de novo um brasileiro como melhor jogador do mundo, né? Faz tempo que isso não acontece. Faz bastante tempo. Nós já tivemos Ronaldinho, Kaká, enfim, esses foram Ronaldo, Fenômeno, enfim, esses todos aí que já estiveram em destaque em âmbito mundial. Claro que se eles estiverem em destaque é positivo para a seleção brasileira, mas ainda assim a gente tem aquele grande fator do Neymar que joga no exterior, chega na seleção, fica caindo. Então, faz aquela feiura, né? Mas a gente... Eu torço sim para que ele seja melhor do mundo, mas é claro que eu acho que ele só tá conseguindo esse ano galgar um principal objetivo na questão de ser melhor do mundo, porque ele tá mais humilde esse ano, tá mais na dele, tá menos, né? Tá se achando menos o melhor do mundo e por isso pode chegar a esse título. Em 2019 ele teve lesão, em 2018 ele teve lesão e ele postou isso, que em 2020 ele tá sem lesões, tá 0 bala, tá 100%. E quer levar o caneco, a orelhuda, o título para o PSG. Tá focado. O que significa PSG, Amanda? Paris Saint-Germain. Muito bem! Amanda Negrini. Você tá achando? Sempre trazendo informações, né? Agora você vai falar pra nós, Amanda, da Quarta Beauty da Drogaria Americana. Que coisa maravilhosa. Menino de Deus, eu amo a Quarta Beauty. Sabe por quê? Porque todos aqueles cosméticos que a gente fica louca, enlouquecida, tem lá na Drogaria Americana com preço sensacional. Então, gente, passa lá porque tem Neutrogena, gel limpeza, 150 gramas, tá, Galo? Pra você tirar os seus cravinhos aí dessa fuça. Rugas. Sabe quanto? R$32,90. Também tem água micelar da Neutrogena. Mesmo assim, ó, é sensacional também pra manter a pele hidratada, tirar a maquiagem, sabe? Dar aquela vigorada assim na pele. Quanto? R$27,90. Esfoliante, sensacional também na Neutrogena. Todo esse pacotão aí, R$34,90. Então passa lá na Drogaria Americana. Passa lá. Tira aí seus produtinhos que você estava enlouquecido pra ter. Tem telefone também, eles entregam na sua casa, 3714-8363. E também tem o WhatsApp, eles respondem pelo WhatsApp, que é o 98862-2111. Não precisa sair de casa, consultar a taxa aí básica, que eles vão até você, sensacional. Mas se quiser também em uma das 4 lojas, aproveita, que é sucesso. 4 lojas onde, Galo? Na Avenida Francisco Salles, na Assis Figueiredo, João Pinheiro
E claro, você também pode acompanhar a nossa Drogaria Americana em diversos pontos da Remígio Preze, no ponto da Remígio Preze também, beleza? Beleza. Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. Tá bom, gente? Muito bem, ó, tá na hora da gente fazer um primeiro intervalinho, tem muita coisa legal, já estaremos com o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Poços de Caldas, a sede local, e falando sobre a questão da Semana Jurídica, que já tá acontecendo de maneira online. Tem música pra você curtir e já tem mais Manhã Show. Casa própria, atenção! Se você quer sair do aluguel, aguarde. Poços de Caldas vai conhecer a qualidade premium da BRZ. Muito bem, vem aí o 2 quartos com suíte em condomínio fechado, torres com elevador e área de lazer completa, entregue mobiliada, equipada e decorada. Tudo isso com muito conforto e segurança para sua família. Em breve temos o nosso lançamento 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e venha ser premium com a BRZ, repetindo 3014-0223, brzempreendimentos.com. BRZ em Poços de Caldas, o sonho da casa própria. Chegou, hein, Amanda? Eba! Ô, Galo, hoje a gente tava falando do menino Ney, né? De jogador de futebol e tudo mais. E aí, ontem teve um dos assuntos mais comentados aí na internet, porque Cristiano Ronaldo... CR7. Maravilhoso. Gatão. Gato. Não é? Você não acha ele lindo? Lindo. Você acha ele melhor que Ney? Não. Não? Eu sou melhor que ele. Ah, para de ser ridículo. Eu falo de bom de futebol, menino. Ai, Amanda, vai. Você não acha o CR7 melhor que o Neymar? O que você acha? Não sei, eu não tenho opinião ainda sobre Enfim, isso. o Cristiano Ronaldo, gente, tá super apaixonado. Ele, né, casadíssimo, maravilhoso, tem um tanto de filho lá, sei lá quantos filhos que ele tem. Chocadeiro. Mas aí, o casal tá curtindo um passeio noturno a bordo de um iate do astro da Juventus. E aí teve um vídeo publicado no Instagram da modelo, eles estão cantando uma música brasileira. Você tá brincando? Marília Mendonça e Léo Santana apaixonadinha, sabe? Tá Apaixonadinha, você me deixou essa. E aí mais cedo, a Georgina compartilhou no Instagram uma foto deles trocando beijos ao entardecer. Que afortunada me sinto, disse a modelo. Até eu, amor. Até disse a modelo espanhola. Afortunada de fortuna? De dinheiro, dos dois, né? De estar com CR7, de ter tanta grana na vida, né? Georgina, que nome chique, né? Ao lado do jogador de 35 anos. É tão nome de série, né? Nossa. Tinha Georgina, Sex and the City, assim, Cristiano Ronaldo. O craque português impressionou os fãs ao mostrar o tamanho do iate, tá? E em outro post na rede social, e desde o mês passado vem registrando momentos da rotina deles nestas férias. E aí o fato é que viralizou porque eles estavam escutando uma música brasileira, né, de Marília Mendonça e do GG, de Léo Santana. Mas ele tava cantando também? Tava dançando, apaixonadinha, você me deixou. Fofos, né, gente? Valorizando aí os nossos artistas. Mas ó, eu sou time CR7, tá? Eu também. Eu sou time Messi, na verdade, eu gosto do Messi. Você para de ser rebelde, né? É isso Ô, aí. Galo, e que mais, né? Agora mudando um pouco de assunto, gente, vamos falar também de uma outra notícia que tá entre os assuntos aí mais comentados. Porque teve uma mulher que foi fotografada na casa dela, assim, pelos vizinhos pelada. Você acredita, Mal? Meu Deus do céu. Você acredita? E aí ela pendurou. Gente, do jeito que ela tava pelada, uai. Como veio no mundo. E aí, o que acontece? Você tá lá na tua casa, a janela tá aberta, você tá lá andando pelado pela casa, e aí o Vizi viu. Vizi viu as coisas todas. Com drone. E aí, Vizi começou a tirar foto e ela pendurou uma faixa de protesto na janela. O que aconteceu? Por mais que tente retomar a rotina, a professora, ela é professora Júlia, que prefere não revelar o nome verdadeiro, a idade. Ela falou que não consegue se sentir tranquila nos dias que passa no seu apartamento, lá na Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Desde que ela descobriu que ela foi fotografada sem consentimento por moradores do condomínio de luxo que fica em frente ao seu, o pensamento de que está sendo observada passa constantemente pela sua cabeça. E hoje em dia, sabe o que eu penso? É tudo tenso, né? Porque tem 50.997 prédios pra todo lado. Então, se você tá, assim, de prédio frente a frente, você não sabe o que os outros estão enxergando. Mas também eu não sei quem passa pela cabeça de ter um binóculo, ficar ou então ali, ficar ali
só dando zoom pra conseguir tirar uma foto do Vise, né? Ah, não é muito, tem muito tempo, né? Não tem. Eu tô com a laje lá em casa pra encher, caboclo. Vai lá tirar foto da E laje. aí, em resposta, a Júlia decidiu pendurar uma faixa na janela com trechos do Código Penal. outra também, que é eu- outra louca, né? Contendo os 3 artigos tempo. pelos quais os vizinhos que produziram as imagens estão sendo investigados criminalmente. Gente do céu. E aí ela falou, é um assunto chato? É. O primeiro contato com as imagens aconteceu quando uma funcionária do prédio onde ela mora chamou para conversar. A professora, ela tá cumprindo isolamento social e trabalhando de casa desde março. E aí ela foi alertada de que aquele seria um assunto chato durante a conversa. Foram apresentadas a ela 3 fotos suas em momentos íntimos. E ainda o povo espalha os nudes, né? Ah, a vizinha, a fulana do apartamento tal, imagina? Ai, E aí, pô, né, olha só. enquanto usava poucas roupas e que continham nudes, que foram tirados sem o seu consentimento, possivelmente pelos vizinhos da frente. Ela falou que jamais poderia pensar que algo do tipo iria acontecer. Em nenhuma das fotos ela está totalmente nua, mas foi uma violação imensa da privacidade. E aí, em uma delas, por exemplo, ela havia acabado de acordar e estava vestindo somente uma camiseta dentro da sala. E aí, a pessoa que registrou as imagens deu zoom o suficiente para que o rosto dela pudesse ser identificado. Claro que passou aquele susto inicial, né, quando você imagina. E aí ela falou que entrou, né, que colocou essa faixa. Aparentemente, uma das moradoras do condomínio de luxo, que fica em frente ao dela. O apartamento da vizinha é avaliado em 2,5 milhões, né? Porque é um apartamento de luxo em frente. Não tava fazendo nada, né? Tem muita grana. Tava lá dando super print. E aí, no mesmo dia em que ela tomou conhecimento das fotos, um funcionário do condomínio de onde as imagens foram tiradas procurou a administração do prédio em tom acusatório. E aí, né, ela solicitou a abertura de uma investigação criminal no Distrito Policial de São Paulo e, segundo a advogada, 4 crimes deveriam ser investigados no caso dela: produzir registro audiovisual de alguém sem autorização, repassar esse tipo de registro sem consentimento e difamação e, por fim, constranger uma pessoa a fazer o que a lei não manda. E aí ela escreveu toda, Tipo assim, ó, o recado tá aí, tá, querido? Você vai ser processado, agora aguenta. Mas desnecessário, né, gente? O povo acho que é sem base, sem informação também, sem educação. E tipo assim, ó, desnecessário você ficar invadindo a privacidade do vizinho, né? Molecagem tem total. dó. Isso aí é coisa de moleque fazer, né, gente? Não Se é? for um adulto que fez isso aí, vai me desculpar, mas é molecagem total, falta de maturidade, né? A pessoa tá lá no momento íntimo dela, deixa ela lá, velho. Oxe. Não E precisa agora, tirar foto, por só outro olha, lado né? também, a pessoa, se ela Maurício, gosta de ridículo. andar, você gosta de andar pelado? Eu na casa, não. Se a pessoa gosta de andar aí como ela veio ao mundo, em casa, e não quer ser vista, então que feche as janelinhas também, né, gente? Porque aí não tem como a pessoa olhar e falar assim, não vou olhar, fecha o olho. Não, é complicado, né? Eu acho que são 2 pesos e 2 medidas aqui. Primeiro, molecagem de quem tá tirando foto. Segundo, tô na minha casa, eu faço o que eu quiser, mas aí você tá sujeito a ser visto por outras pessoas, infelizmente, né? É, bem isso. E agora, falando sobre outro caso aí de violação, de violência contra a mulher, vamos falar da garotinha lá de 10 anos, né? Tenso, que hein? foi abusada pelo tio no Espírito Santo e ontem ele foi preso. A gente falou de manhã que ele ainda estava foragido, mas ontem ele foi preso na madrugada, 3h30 da manhã, mais ou menos. E aí, ainda internada no hospital do Recife, onde ela fez o aborto, a menina capixaba, de 10 anos, descobriu por um celular que o tio que ela acusa pelo estupro, foi preso. Aí ela simplesmente deu uma declaração. Ainda bem, porque o vovô pode sair para a rua agora, disse ela. E aí a criança tinha medo que o tio matasse o avô. Era sobre ameaça, que não revelava a violência que sofria pra ninguém. Olha só. Olha isso. E o relato foi feito pela avó para Paula Viana, enfermeira e coordenadora do Grupo Curumim, parceiro do programa Pro Marias, de atendimento às vítimas de violência desde 1996, dentro do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco. A neta é criada pela avó desde que ela
ela tinha 27 dias e muitas vezes a chama de mãe. Vendedora ambulante de bebidas na praia, a avó disse que perdeu o chão ao saber dos estupros. Viane esteve com a menina desde que ela chegou ao aeroporto do Recife no domingo, trazendo... A menininha trouxe um sapato e uma girafa de pelúcia. Ai, que judiação, gente. E aí, né, ela falou que ainda bem que o tio foi preso. Ele confessou o crime informalmente, né? Ele disse aí à polícia que ele confessou de leve, né? Claro que ele falou assim que ele vai ter aí os advogados que vão defender, né? Pode ser pela... Como chama? Pelos os advogados do governo lá. Defensoria Pública e tudo mais, né? E agora, esse caso que teve repercussão mundial, a gente pode falar assim, de abusos, né? Contra crianças, e tá tendo toda essa movimentação no nosso país. A gente precisa sim falar sobre isso e saber quem que a gente tá colocando dentro de casa, fazer denúncia, conversar com as crianças e reforçar esse tema todos os dias, praticamente aí, para as pessoas entenderem que muitas crianças são vítimas de violência e a gente precisa dar um basta nisso, não é? Com toda certeza, e a gente sempre reforça, né, gente? Denunciem, conversem com as crianças. Imagina só, talvez se essa conversa tivesse sido algo constante na vida dessa criança desde os 6 anos de idade, ela poderia ter falado já em alguma oportunidade, falado, olha, nossa, o vovô não pode sair de casa e tal, ou senão tá acontecendo tal coisa, tal. Então, tudo isso são questões que podem ser evitadas de acordo com o diálogo familiar, que é algo que, infelizmente, até com a tecnologia tem se perdido muito, né? A pessoa, ao invés de conversar presencialmente, ela prefere mandar uma mensagem, né? Conversa com o pai e com a mãe ali pelo WhatsApp, sendo que ela tá no outro cômodo da casa. Então, vamos aproveitar desses exemplos para tentar evitar tragédias como essa que foram registradas. Fechou, Galo. E agora, vamos falar de uma notícia boa, porque tá rolando lá na Casa Sertaneja Eletro Agosto do Cliente. Aproveita, viu? Não é trocadilho, não. Lá no mês de agosto, os seus sonhos serão realizados e as ofertas estão imperdíveis. Corre pra lá, olha o que eles separaram pra vocês. Tem sanduicheira Unvox, R$ 64,90 à vista. Fazer aquele pãozinho maravilhoso. Também tem garrafa térmica 1 litro, R$ 17,90 à vista. Então aproveita, gostou dessas ofertas, tá barato, não tá? Gostei. Tem muito mais lá na loja, no site ou também pelo WhatsApp. Anota o número 3722-2751. No Agosto do Cliente, lá ninguém perde negócio. Maravilha, pra você que tá com a gente aqui na 90,3 FM, tem música. Quem que nós vamos ouvir agora? Marília Mendonça! Vamos ouvi-la! Com modernos equipamentos, temos galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Então faça o seu pedido. O telefone é o 3729-0999 ou acesse www.aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para sua saúde, faz bem para a cidade. Lembrando, hein, gente, daqui a pouquinho estaremos com o presidente da OAB Poços de Caldas, Otacílio Andreatta, falando um pouquinho sobre a Semana Jurídica e também sobre a questão dos direitos da população em geral. Claro, nós vamos pincelar alguns aspectos dos temas que serão abordados aí durante a Semana Jurídica e aqueles que já foram abordados, porque ela começou dia 17 e vai até amanhã, dia 20 de agosto. Mas agora tá na hora da gente girar as notícias aqui de toda a nossa região. Band Notícias. É isso aí, gente. Vamos atualizar as notícias tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo. Sempre, né, com muitas informações aí de toda a região. Vamos começar falando de um caso que aconteceu aqui em Poços de Caldas ontem, em que uma mulher de 87 anos ficou ferida ontem pela manhã após ela ser atropelada por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Pois é. Os militares estavam se indo, né, para atender uma ocorrência de combate a um incêndio na zona leste da cidade quando atropelaram essa senhora. A viatura seguia ali pela Avenida João Pinheiro, né, próximo ao Parque Municipal Antônio Molinari, e a idosa tinha cruzado à frente de um veículo que estava parado e depois na frente da viatura que estava em movimento. O motorista da viatura até tentou frear e desviar, mas acabou atingindo a mulher.
Ela foi socorrida pela equipe dos bombeiros mesmo, foi encaminhada à Santa Casa, permaneceu consciente e orientada. Apenas ela estava se queixando de algumas dores, né? A vítima passou por uma avaliação mais detalhada e a informação foi repassada aos bombeiros. Que ela estava bem tranquila e sendo muito bem cuidada pelos médicos e enfermeiros aí da Santa Casa. Então, de novo, a gente reforça, né? Tem que tomar cuidado na hora de atravessar a rua e o negócio é complicado, né? Porque ali no meio dos carros não dá pra ver muito bem. E quantos atropelamentos que nós já tivemos, né, Galo? Pois é. Também. E é uma coisa muito atípica, né? Porque chega a ser até cômico a questão de um atropelamento por uma própria viatura dos bombeiros, né? Sim. Porém, é uma senhora de 87 anos, a gente trouxe para que em breve ela esteja 100% aí. E, gente, como sempre, a gente tem que tomar cuidado, é um respeito mútuo de pedestres com motoristas, motoristas com pedestres, mas utilizando deste exemplo, sempre um pedestre tem que ter uma preferência, porque o carro não vai machucar, não é mesmo? É verdade. Mas a pessoa machuca, então você tem que tomar muito cuidado, você enquanto motorista, dê preferência sempre, ainda mais com pessoas idosas. Tem educação, né, educação, gente? Educação no trânsito mesmo. Outro caso que nós tivemos aqui na região que foi apreendido aí pela polícia maconha avaliada em pelo menos 50 mil reais em Pratápolis. Pois é, cerca de 1 quilo de skunk, um tipo de maconha geneticamente modificada, avaliada entre 50 e 100 mil, foi apreendido pela Polícia Civil em Pratápolis. A apreensão aconteceu ontem. Segundo a polícia, a investigação que levou à apreensão da droga começou há 30 dias. Uma mulher de 52 anos que estava na casa na hora do cumprimento do mandato de busca e apreensão chegou a ser levada para a delegacia, mas depois ela foi liberada. Conforme a polícia, em depoimento, a mulher alegou que a droga seria do filho dela, um homem de 22 anos que estava foragido. Coitado, deixou a mãe ainda lá com tanta droga, né? Então. Segundo a polícia, o grama da droga é vendida a valores que variam de 50 a 100 reais. Tá doido, então essa apreensão aí foi no valor de pelo menos 50 mil reais na cidade de Pratápolis. Perto de Franca, Mal. Conhece Pratápolis? Ah, tá. Também tivemos uma outra operação que aconteceu em Alfenas. Uma operação da Polícia Civil apreendeu em Alfenas ontem aproximadamente 3.800 pinos de cocaína, 400 porções de maconha e 1.600 porções de crack. De acordo com a polícia, uma pessoa foi presa em flagrante e as substâncias foram localizadas no interior de um veículo. Segundo a Polícia Civil, a apreensão é resultado de investigações que apontaram que a carga de entorpecentes teria saído do estado de São Paulo e seria entregue em Alfenas ontem. E aí, né, o pessoal conseguiu apreender e tirar de circulação essa droga. Também teve um outro caso em Alfenas que tá chamando muita atenção e aí já é babaquice, né? A Polícia Civil aí de Passos está investigando, mentira, Alfenas não, é de Passos. A Polícia Civil de Passos instaurou um inquérito para investigar um suposto crime de maus tratos relacionado a um vídeo de uma confraternização onde um porco aparece dentro de uma piscina, gente. Olha que judiação com o bichinho. Coitado da Peppa Pig. Segundo o delegado regional Marcos Pimenta, o vídeo divulgado teria sido gravado no fim de semana e foi divulgado nas redes sociais. Esses tontos pegaram o porco, jogaram dentro da piscina, ficaram lá brincando com o porco, né? Assim, e também fazendo um tanto de feiura. As imagens mostram 2 jovens carregando o animal até a piscina e ao chegarem ao local, ambos pulam com o porco dentro da água. Depois disso, eles continuam com o animal no colo, seguram ele pelo focinho, jogam água nele, que ainda está dentro da piscina, uma judiação. Conforme é possível ver no vídeo, outras pessoas presenciam um fato e ninguém faz nada. Em contato com a Polícia Civil, o delegado Marcos Pimenta informou que os homens não são da região, mas possuem familiares. Olha que dó! E o porquinho debatendo, ele apontando a cara do animal, que dó. Mas possuem familiares aí na cidade. E aí o delegado falou que está investigando o caso e os envolvidos serão responsabilizados pelo ato, respondendo pelo crime de maus tratos de animais. E eu acho pouco, né? Porque muita judiação do bichinho. Povo, eu tô falando, o povo quer aparecer tanto, né? Quer fazer tanta graça, não é verdade? Que não dá. E a cachaça também, uma canjibrina. E achando que é legal, né? Vá, filho. Seja legal sozinho, não precisa, né? Cresce e aparece. Brincar aí com um bichinho. E ó,
Também tem um outro caso que está chamando bastante atenção no interior de São Paulo. Lá em Santa Cruz das Palmeiras, tem uma startup que desenvolveu um sistema que ajuda os comerciantes a identificar quem tem Covid-19 ou suspeita da doença e está desrespeitando o isolamento. Então faz assim, pipi, sabe, igual aquele coisa assim, quando você vai chegar no fórum, que você entra, que você tem aquela checagem, detector entendeu? De COVID. Isso. Aí o supermercado já aderiu e pode evitar que o novo coronavírus se espalhe entre funcionários e clientes. Uma inteligência artificial também vai analisar hemogramas e reduzir custos com testes. A cidade está na fase amarela do Plano São Paulo. Tem 1.211 casos confirmados da doença, incluindo 17 mortes. E aí o projeto tem parceria com uma incubadora de empresas e a prefeitura e usa o CPF dos pacientes. Então tem um cadastro se a pessoa já fez o teste e tal. E tudo mais. Quando a pessoa passa para o atendimento no sistema de saúde, as informações são lançadas nesse cadastro e aí na base de dados conta se a pessoa é apenas suspeita, negativa ou positiva para a doença por meio aí de um exame específico. E aí teve um supermercado lá na cidade que já aderiu, só entra quem não tem a doença. Legal, né? Interessante. A ideia, né, foi do fundador da startup, Luiz Carlos De Vitti. O comerciante recebeu uma senha para entrar no sistema, coloca o CPF do cliente na base de dados e o resultado é instantâneo. Então, realmente, assim, ideias que têm surgido devido à pandemia, que tem feito muita diferença, né? Agora, gente, falando da Covid, vamos atualizar os dados aqui da nossa região. Pelo menos 174 novos casos positivos de Covid-19 foram confirmados no sul de Minas ontem. As informações foram divulgadas pelas prefeituras por meio aí dos boletins epidemiológicos. A cidade com mais casos registrados no dia foi Pouso Alegre, continua sendo, que é a cidade do sul de Minas que mais tem casos. Só ontem, né, tivemos novas 52 contaminações, foram registrados com isso, né, contabilizando ao todo 1.438 infecções, sendo 22 mortes em decorrência da doença em Pouso Alegre. Extrema é a segunda cidade, também registrou uma grande quantidade de casos, contabiliza ao todo 1.350 contaminações, sendo 13 mortes. Lembrando, né, que além de Extrema e Pouso Alegre, algumas outras cidades também registraram novos casos. Poços de Caldas, por exemplo, tivemos 15 novos casos, sendo 599 contaminações e 18 mortes. Também outras cidades aqui da região, Jacutinga confirmou novos 5 casos. A cidade contabiliza 243 contaminações, sendo 7 mortes. Santa Rita de Caldas também tivemos novos 2 casos, contabilizando ao todo 250 contaminações, sendo 5 mortes. E falando sobre os dados aqui do sul de Minas, nós temos 14.184 casos confirmados da doença, com 344 mortes. E Galo, falando aqui de Poços de Caldas também, né? Vamos falar de umas apreensões que aconteceram e também de um fato curioso. De apreensão, nós tivemos, a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos, suspeito de colocar fogo na casa dele ontem. Então. Isso aconteceu lá no Jardim IP, na zona leste aqui de Poços de Caldas. Os bombeiros foram acionados, né, para atender esse incêndio. E aí, havia uma pessoa dentro do imóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles seguiram para a ocorrência um comboio de viaturas, denominado trem de combate, né? E aí, quando os bombeiros chegaram na residência, o suspeito estava transtornado, repetia que iria matar a ex-companheira, tudo na frente da filha do casal. E aí, a Polícia Militar foi acionada para que pudessem controlar o suspeito e os bombeiros conseguiram apagar o fogo. As chamas danificaram parte do teto, foi necessário uma avaliação das condições da infraestrutura do imóvel e, segundo os bombeiros, apesar dos danos materiais, né, a casa não corre risco de desabamento. O homem foi preso e encaminhado à UPA e aí, na unidade de saúde, o suspeito continuou alterado e agressivo e ainda ameaçou o médico, né? Em seguida, o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para ele dar uma acalmada. Fala a verdade, hein? Eu vi esse cara, mas que porra mais louco. Não, ontem foi um dia meio maluco, viu? Foi cada coisa que aconteceu, neve pra todo lado, então, foi tenso. E outra coisa que também chamou muita atenção aqui em Poços de Caldas, que vocês vão ver aí, quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, umas imagens impressionantes de um motociclista
motociclista, Galo, que você deve ter visto, falado disso muito aí no plantão também. Mas, gente, um motoqueiro tava, por muito pouco ele não ficou gravemente ferido e ainda ele deixava outro piloto. Se eu fosse motoqueiro da frente, eu dava um soco nele, tô brincando. Mas o caso aconteceu ontem na Avenida Venceslau Braz, na Zona Leste Poços de Caldas. 2 motociclistas seguem pela avenida. Ao tentar entrar no corredor, o motociclista se desequilibrou e ele começou a arrastar, né, pro chão, assim. É muito impressionante porque ele não largou do guidão da moto, tava arrastando o corpo pro chão. Falei, gente, eu tinha morrido ali, né? Mas tudo bem. E aí, ao tentar, o motociclista se desequilibrou, seguiu se arrastando por alguns segundos com a moto em alta velocidade e para não cair, o piloto grudou na traseira de outro motoqueiro e que seguia na frente, que com muita habilidade esse cara conseguiu, né, se equilibrar ali. Ô, Amanda. E os dois evitaram um acidente de grande proporção. Sabe quando... Imagina você grudar na moto do outro. Olha, que louco. Sabe quando cachorrinho e cadelinha vão cruzar? E o outro cara ainda segurou. Não parece quando o cachorrinho entrelaça ali um a outro pra cruzar, pra fazer fiotinho? Parecia. Fica ali, ó, juntinho, cruzando ali. Brincadeiras à parte, né, gente? O principal fator é que não pode fazer corredor, né? A gente sabe. Todos os motociclistas fazem e tudo mais. Mas é código de trânsito Será brasileiro. que eles são amigos? Ah, claro. E esse outro tonto que tava filmando? Ó, que tonto, ele é o mais esperto de todo mundo. Mas como que ele tava filmando? Será que tinha alguma coisa acontecendo? Você acha que tá com o celular segurando ali? Sei lá, né? Lógico, vai saber se o povo é louco. É isso aí. Então ele... Mas ó, gente, tá aparecendo 2 doguinhos ali quando eles estão cruzando. Susto! Tava ali, ó, filho. Não solta o dinheiro, mas ele deve ter machucado, viu? Porque primeiro que ele foi ralando ali o popô no chão e segundo que também ele ficou com a perna presa no escapamento, né? Então agora, um motoqueiro da frente que deu ali aquela base pra ele tem que agradecer a vida pra esse cara. Porque olha, pra ele ser que habilidade daquele cara. Eu falo assim, ó, os 2 foram habilidosos, tanto que ficou enganchado, né? Tanto o que tava filmando também, o que não largou a moto. Os 3 foram habilidosos ali, mas a moto do meio ali estragou bastante e ele deve ter machucado também. Boa, gente, fechou o nosso giro? Fechou as informações aqui da nossa região, que claro, vocês ficam super bem informados todas as manhãs aqui no Manhã Show. Maravilha, e agora nós vamos dar um pulinho lá na Troiane Rolamentos, Amanda. Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e... Claro que tem grandes promoções, tá? Se você prefere ficar em casa, tranquilo, é só entrar em contato que eles levam até você, dá pra você pedir peças originais aí. Também pode parcelar em 10 vezes sem juros. O telefone lá, 3722-1509 ou 3722-3309 que eles entregam pra você. Troiane Rolamentos há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Marechal Deodoro, 930, passa lá, peças em geral, que é sensacional. Bom, nós vamos tomar uma aguinha, dar uma respirada, daqui a pouquinho nós temos entrevista. Como? Agora vai Daniel. Pudinzinho, Daniel vai beijo, tocar Flavinha. aqui agora. Um beijo pra Flavinha, nossa ouvinte assídua aqui na Band FM. Voltamos já. Sem sair de casa. As inscrições da Unopar para o 2º semestre já estão abertas e o vestibular é gratuito. Graduações de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de R$ 169. Se já participou do Enem ou é servidor público, temos descontos especiais para você. Estude quando e onde quiser. Faculdade Unopar, mais de 15 anos de experiência no ensino EAD. Na Rua Doutor Mário de Paiva, 572 e o telefone é o 37217618. WhatsApp 998276990, Amanda Negrini. É isso aí, galerinha. Agora vamos bater um papo sensacional com o Otacílio Andreatta. Ele que é advogado, presidente da OAB aqui de Poços de Caldas. E a gente vai falar da semana jurídica que tá rolando aqui em Poços. Também aí, né, para que todos os advogados se capacitem da melhor forma, mas também muitas discussões que envolve toda a sociedade, que a gente precisa saber o que tá acontecendo, o que tem de novidades pra gente ir atrás dos nossos direitos. E o Otacílio tá aqui, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Galo. Como sempre, um prazer poder estar aqui nesse programa de grande audiência, expondo um pouquinho das atividades da OAB, sempre muito honrados em receber esse convite.
Obrigada a gente, né, Galo? Bacana. É muito legal, cara. A gente vai falar sobre a questão da Semana Jurídica, né? E a Semana Jurídica já é meio que consagrada aqui em Poços pela OAB, a sede local, no sentido de que diversas outras edições já foram desenvolvidas, já foram realizadas e daquelas oportunidades de maneira presencial, mas nesse ano a gente tem algo diferente, né? A questão da Semana Jurídica online, que também propiciou excelentes palestras de grande vulto em âmbito nacional, não é mesmo, Tassilo? Sem dúvida, Galo. Esse ano nós estamos convivendo aí com essa coisa surreal dessa pandemia que está assolando a humanidade, né? Mas, tendo em vista a tradição do evento, nós não poderíamos deixar de realizar a nossa 11ª Semana Jurídica, um evento já bastante tradicional e, como sempre, tentando nos adaptar às necessidades. Hoje em dia, a reunião de pessoas não está sendo possível. Tradicionalmente, nós temos sempre a sede da OAB ali, nosso auditório lotado de pessoas. É um evento muito tradicional já na cidade, da nossa comunidade jurídica. Mas para poder desenvolver de alguma forma os trabalhos, esse ano estamos inovando e realizando de forma virtual, que, como você bem apontou aí, de fato possibilita de alguma forma nós aproximarmos de alguns grandes palestrantes aí do contexto nacional que podem trazer seu conhecimento mesmo à distância. Então, por exemplo, ontem nós tivemos uma palestra brilhante com o professor Pablo Stolze, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, e há muito tempo nós tentávamos trazê-lo pessoalmente aqui, mas dá divergências de agenda, dificuldade logística mesmo, até então não tinha sido possível. E em razão dessa inovação tecnológica, podemos realizar virtualmente. Ontem foi possível concretizar, enfim, esse sonho aqui da subseção e trazer o Dr. Pablo Stolze, que nos brindou com uma palestra sensacional. Que legal, né? E aí, Otacílio, não só ele, como grandes nomes, aí professores universitários, juízes, vocês estão recebendo aí na Semana Jurídica. E os temas também sempre pertinentes, né? Porque servem aí para atualização dos advogados, mas também para saber como que tá acontecendo toda a movimentação no nosso país. E aí, os temas, como que é selecionado? Geralmente nós procuramos trazer temas que têm uma relevância imediata, né, no cenário jurídico. E esse ano poderia ser diferente. A grande maioria dos nossos palestrantes eles têm tratado sobre o ponto de vista temático qual que seria a influência da pandemia nesse momento, né? Então, por exemplo, segunda-feira nós tivemos uma palestra com a doutora Simone Seghese, que é advogada previdenciarista. Então, além dela comentar um pouco sobre as mudanças na legislação previdenciária oriundas da reforma, que já não é mais tão recente, mas agora nós estamos enfrentando os reais efeitos práticos dessa reforma, e tratando também do ponto de vista prático de como está sendo o trabalho dos advogados nesse momento de pandemia. Agora tudo passou a ser remoto, os atendimentos presenciais praticamente não existem mais. Ela pôde trazer bastante do cenário previdenciário, né? O Dr. Pablo Stolze, que nós estávamos comentando, ontem discutiu bastante sobre uma teoria, o nome é estranho, mas tem tudo a ver com a vida da gente, chama-se adimplemento substancial, que muitas pessoas passaram por uma situação inusitada, né? Então, muitos contratos que haviam sido celebrados antes da pandemia, eles não puderam ser cumpridos em sua integralidade em razão da mudança econômica que a sociedade experimentou. Verdade. Então, o questionamento é como que fica isso? O cara tá lá pagando um contrato de financiamento, pagou 80% do contrato do leasing lá do carro dele. Chegou agora, por causa da pandemia, não conseguiu cumprir as últimas parcelas finais. Então, como que fica a regulamentação disso? Não existem teorias que ele trouxe pra gente ontem, falando justamente a partir do momento que a pessoa cumpriu uma parte muito significativa do contrato, não seria simplesmente resolver, rescindir o contrato, por exemplo, ter o carro apreendido pelo inadimplemento das parcelas. Então são novas discussões que estão surgindo no cenário jurídico por causa da pandemia e estão sendo abordadas pelos palestrantes de uma forma específica conforme o tema. Hoje, inclusive, nós vamos ter uma palestra com o professor Alexandre Jaluca, que é um dos principais nomes do cenário da advocacia empresarial no país, e que também vai falar sobre como que a advocacia empresarial está sendo afetada nesse cenário pandêmico, que além dos contratos pura e simplesmente, muitas outras relações jurídicas pertinentes às empresas têm sido modificadas em razão da pandemia. É importante nós termos sempre os advogados atualizados como que nós vamos gerir essa crise, né, em favor sempre dos nossos constituintes, nossos clientes.
Legal. Ô, Galo, tem uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente pro Otacílio. Falando, né, no papo que ele teve ontem com o juiz, o Dr. Pablo Stolze. E nós recebemos uma pergunta aqui muito legal. Olha só, peraí que eu tenho que achar, que eu tô achando agora. Eu já perdi aqui a pergunta, mas é o Alex. Ele mandou bom dia pra gente. E ele falou assim, pra saber do nosso direito, meus filhos estudam em colégio particular, porém estão tendo aula online. Mas eles não estão tendo aproveitamento como antigamente, né? Então fica a pergunta, nós somos obrigados a pagar o valor integral ou temos direito a desconto? Porque essa movimentação tem acontecido muito, né? Gerando muita inadimplência, muita gente deixando de pagar, mas também é um novo momento. E aí, Otacílio? Essa é uma dúvida que, principalmente lá no começo da pandemia, quando suspenderam suas atividades escolares no Brasil todo, né, já surgiu logo esse questionamento. E o ponto de vista jurídico, como sempre, ele varia muito conforme o caso, né? Então, vamos dar aqui um exemplo, as escolas de educação infantil, onde é difícil a gente falar em algum tipo de conteúdo online. Por maior que seja a tentativa das escolas em disponibilizar ali um tempo, um professor para ocupar as crianças num conteúdo online, não é propriamente um conteúdo didático. Então, há que se observar que o contrato tem sempre duas partes, né? O contratante e o contratado. A partir do momento que houve um desequilíbrio dessa relação contratual, o contratante continuou pagando o mesmo valor e o contratado, né, a escola, teve uma redução significativa nos seus custos operacionais, automaticamente isso enseja o direito de revisão desse contrato. Então aí nós tivemos muitas normatizações assim, né, através de portarias, não são leis especificamente, mas o PROCON fez uma recomendação para que de forma geral, para que esses contratos fossem revistos em favor do consumidor. O Ministério Público também fez algumas notas explicativas, assegurando o direito do consumidor em ter uma redução no valor dessas mensalidades, mas o que mais chama atenção, que eu acredito seja o caso do Alex, é, por exemplo, um aluno em ensino médio. Por mais que exista conteúdo, a escola se adequou, investiu em tecnologia para apresentar esse conteúdo de forma online. Se houve uma redução nos custos da escola, essa redução ela necessariamente tem que ser repassada ao consumidor para que seja restabelecido esse equilíbrio contratual. Então, varia, lógico, conforme caso a caso, cada escola se adequou de uma forma, mas o direito dessa pessoa pleitear em juízo por um desconto, caso a negociação não seja viável, a pessoa tem direito de pleitear isso, sim. O juiz vai decidir conforme o caso. Bacana, é interessante, né? Porque justamente a enquete nossa de hoje, a gente fala sobre o direito de todas as pessoas. Você conhece os seus direitos? Porque nós temos isso e a gente quer que você mande a sua participação. Afinal, nós estamos tendo a Semana Jurídica com principal enfoque realmente aos nossos profissionais da advocacia, mas também várias dúvidas devem surgir e podem ser as dúvidas de muitas pessoas também. Otacílio, vou pedir licença, a gente tem que fazer mais um rápido intervalo aqui. Antes, nós vamos dar um pulinho lá na Artipel, Amanda. Oba! Porque tá rolando o segundo semestre das aulas, já começou, né? E tudo que você precisa tá lá na Artipel. Canetas coloridas, marca-texto, calculadora, maior variedade de produtos. Eu fico enlouquecida lá, né, Galo? Você sabe? Sim. Garanta seus produtos em uma das lojas. São duas. Assis 674, Rua Rio de Janeiro, 121. Duas mega lojas maravilhosas. Ou peça pelo delivery e receba na sua casa. 984683888. 84683888. Ou siga o Instagram, @artipelpapelaria. Show de bola, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais aqui no Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Falar lá da Ocos Capital Safra Investe. É isso aí, nosso grande amigo Lucas Sucena esteve conosco ontem aqui no Manhã Show. São 175 anos de história que passaram por muitas gerações e ganha mais um capítulo para escrever sua história, dessa vez em Poços de Caldas. Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Poços ganha uma plataforma de investimento como você nunca viu. Então, obtenha novas oportunidades, venha ser Safra. Isso aí, Ocos Capital Safra Investe na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni 252, Jardim dos Estados. Telefone 31
3114-0209. 3114-0209. Ô Galo, você viu aqui, né, Otacílio, que eu e o Galo estamos gêmeos hoje, de Isso. amarelo. E olha que gracinha o áudio que a gente recebeu, Galo. Oi, Amanda Negrini, vocês dois estão lindos de amarelo, viu? Ah, fofa. Vocês estão muito lindos. Obrigado. Ai, que gracinha, Dona Eli. Quem um beijo mandou? pra senhora. Dona Eli, uma Dona gracinha. Eli, sempre valeu, acompanhando Dona a Eli. gente. Beijo, viu? Beijão. Obrigada. E hoje, batendo um papo com o Otacílio Andreata, ele que é advogado, presidente da OAB aqui de Poços de Caldas, falando da semana jurídica. E Otacílio, ainda tem 2 dias, hoje e amanhã, né? O pessoal pode participar? Pode, Assim, gente. sociedade comum? Comum, não advogado. Esclarecer o pessoal e aproveitar e fazer um jabazinho aqui do nosso canal Bora. do YouTube, mano. A OAB de Poços de Caldas agora tem um canal no YouTube que é YouTube/OAB Pocos de Caldas. E o canal é de livre acesso, todas as pessoas podem acompanhar. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo e mesmo depois elas ficam lá gravadas. Os interessados podem assistir posteriormente. Depois, Ou né? seja, as que foram essa semana ainda dá pra ver lá, né? Dá pra ver, vai ficar lá por um bom tempo ainda. Então, aproveitando aqui a oportunidade, né? Todo mundo que puder, acessa lá nosso canal do YouTube, dá um curtir, né? Acessa o Inscreva-se. sininho, Inscreva-se. Muito bem. Ô, Otacílio, a OAB tá jovem, né? Tô gostando de ver um OAB jovem, assim, com um canal no YouTube. Mas esse canal no YouTube tá tendo sempre palestras com muito conteúdo pra população. E a gente fala que é interessante os temas que são debatidos pra gente entender um pouquinho desse meio jurídico, gerando conteúdo pra população mesmo, né? Exatamente, Amanda. Essa semana, né, em razão, dia 11 foi dia do advogado, e sempre no mês de agosto nós tradicionalmente fazemos essa semana jurídica. Mas agora, por conta da pandemia, nós estamos começando a explorar mais esse ambiente virtual e estão sendo realizadas muitas lives, né? Já vim aqui outras vezes falar, mas nós temos atualmente 25 comissões temáticas na OAB, Nossa. que trata desde direito do Legal. consumidor, infância e juventude, direito do idoso, enfim, vários assuntos que são interessantes à população de um modo geral. E as comissões, dentro das suas atividades, elas têm promovido muitas lives, né? Que é um jeito mais moderno da gente chamar a palestra, sendo realizada no ambiente virtual. Algumas são transmitidas no canal do Instagram das comissões, outras direto no YouTube, mas geralmente todas elas são gravadas, posteriormente disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. Então, a população que tiver interesse em saber um pouco mais sobre os seus direitos, pode ir lá acessar o nosso canal, que vai ter palestras sobre todos os temas e vai agradar todos os públicos, tenho certeza. Inscreve no canal, tá, Galo? Boa, OAB isso aí, já vou me inscrever. Caldas, lá Agora, no YouTube. ô Tacílio, é legal, porque quando a gente começa a falar do meio online, a gente até conversava aqui em off também, naturalmente, né, um assunto que tem bastante relevância nesse momento, é a questão também dessa migração para o virtual, para o online, do jurídico, né, do sistema jurídico de uma forma geral, porque nós tivemos aí um júri recentemente aqui em Poços, audiências que estão sendo realizadas também em âmbito nacional. É uma tendência, né, que ainda divide opiniões e tudo, mas é algo que, se bem trabalhado, pode se tornar algo até frequente, né, no sentido de desafogar talvez muitos processos que tenham uma celeridade menor também, né? Ah, sem dúvida, Galo. A tecnologia, ela já estava a serviço da classe jurídica mesmo antes da pandemia. Contudo, parece que, diante da necessidade de se desenvolver esses meios tecnológicos por causa da crise, tudo foi muito acelerado, né? Então, tudo que é novo já nos causa um certo temor, ainda mais quando é imposto de forma tão acelerada. Mas é uma realidade. Logo lá no mês de março, quando surgiu o primeiro foco da pandemia, nós sofremos uma espécie de lockdown no judiciário, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, simplesmente determinou a suspensão de todos os prazos processuais, o fechamento das unidades jurisdicionais, mesmo para evitar aglomeração. Então foi algo assim muito repentino, pegou todo mundo de surpresa. E nós, advogados, ficamos ali meio sem chão, né? O jurisdicionado também ficou muito preocupado. O que vai acontecer com o meu processo? Tá tudo parado, 2020 vai ser um ano perdido. E aos poucos os tribunais vieram se adaptando. Hoje em dia os processos são eletrônicos, né? Os processos são digitais, mas ainda existe um grande acervo de processos físicos, e essa era a grande preocupação. Os processos digitais em um determinado momento voltaram a tramitar, os prazos voltaram a fluir, mas só que nós encontramos um gargalo muito sensível no momento das audiências. A audiência sempre foi um ato solene realizado presencialmente. Afinal, vai lá a parte, o advogado, a testemunha, o juiz, o Ministério Público, tá todo mundo ali reunido numa mesma sala. Como
fazer sem aglomerar pessoas, né? Então o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, disponibilizou aos tribunais uma plataforma online numa tentativa, um experimento mesmo de realizar audiências. Isso foi inicialmente realizado de uma forma escalonada. As primeiras audiências, as audiências de conciliação, aquela onde as partes estão ali pura e simplesmente para discutir a possibilidade de fazer um acordo e resolver o problema de forma definitiva. Essas audiências, eu acredito que é uma tendência que vai ficar para o pós-pandemia. Afinal, é algo que demanda menos rigor formal, digamos assim, né? Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma audiência de conciliação com uma advogada lá do Tocantins. Aí, ó. Sem que ela tivesse saído lá do Tocantins. Muito interessante isso, né? Sim. Então, facilitou, aproximou, né? Algo de repente, uma pauta de audiência que poderia ser daqui 3 meses a audiência, foi realizado em coisa de 2 semanas. Então isso é favorável. Por outro lado, ainda existe uma grande resistência quanto às audiências de instrução e julgamento. São aquelas onde é necessário ouvir testemunhas, colher depoimento pessoal das partes. Isso ainda gera um temor muito grande, principalmente com alguns direitos, algumas garantias processuais que não podem ser jamais relevadas, né? Como, por exemplo, a questão da testemunha. O que me garante que aquela testemunha está ali sendo ouvida e não há alguém coagindo ela por trás? Que não está sozinha ali. Ou então, também, né? Então, mesmo orientando aquela testemunha sobre como responder as perguntas. Mas, como tudo que é novo, nós precisamos ter um pouco de coração aberto na hora de analisar a matéria e tentar descobrir novas formas de operacionalizar essas novas ferramentas. E da mesma forma que foi um susto o processo eletrônico lá antes da pandemia, hoje é uma realidade que todo mundo adora. Então, talvez isso aí caminhe para uma tendência que ainda precisa de muitos ajustes, mas que sem dúvida é algo que vai fazer parte agora da realidade jurídica. E quando a gente fala justamente desse lockdown, Tarsílio, porque nós tivemos então aí foram 3, 4 meses sem processo, sem nada, né? Tudo parado, a não ser algumas questões eletrônicas, como você citou. Naturalmente já existe um histórico de certa demora junto ao judiciário, tratamento de processo e tudo mais, né? Do andamento de processos, né? Você acha que com esses 3, 4 meses de lockdown, as pessoas que estavam justamente aí esperando alguns resultados, elas vão ter pelo menos um retardo desse processo de mais 3, 4 meses? Ou você acha que vai conseguir aí retomar? Qual que é a sua opinião nesse sentido? Galo, o primeiro mês foi algo muito sensível. Aquilo parece que a atividade jurisdicional ficou muito restrita mesmo. Mas logo que foram retomados os prazos dos processos eletrônicos, nós podemos observar assim, que houve um desenvolver muito grande dos trabalhos. Bacana. Então parece que, até por uma razão óbvia, né, o juiz perde uma boa parte do tempo do dia dele fazendo audiência. Então parece que com aquele tempo disponível, a produção foi um pouco maior. Então os processos eles começaram a caminhar até de uma forma mais acelerada. Que legal. Então, quanto a isso, eu não vejo grandes prejuízos nos processos eletrônicos. Contudo, os processos físicos, aí não havia mesmo como processo físico, a gente fala que tem que fazer carga, né? Então, o processo está lá na mesa do juiz, tem que mandar para a secretaria, pega literalmente o caderno processual e encaminha. Vai mandar para o Ministério Público, pega e manda lá no Ministério Público. Então, o processo desloca fisicamente. E isso não há como fazer na pandemia, entendeu? Encher o fórum de pessoas para fazer carga de processo, aquelas filas de balcão que a gente estava acostumado, é algo que a gente realmente precisa evitar. E a solução encontrada pelos tribunais é a virtualização desse processo. Foi um projeto que começou no Tribunal de Minas, agora no dia 3 de agosto. Ainda estamos em fase experimental até o mês de setembro, mas já é possível o advogado solicitar a carga do processo, pega o processo e escaneia, né? Da primeira à última folha, depois vai lá e distribui ele no sistema eletrônico, né, e ele passa a ser um processo virtual. Ainda há muito que se questionar com relação a isso, estamos aprendendo como fazer e os tribunais também estão se adaptando, porque, querendo ou não, é de difícil manuseio você transformar um processo físico em um processo virtual, porque a interface é muito diferente, né? Então, estamos aí somando esforço junto com os tribunais, uma cooperação muito grande entre OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, os tribunais, onde se inclui o Tribunal de Justiça de Minas, a nossa realidade aqui, né? TRT, TRF, todo mundo está somando esforço e tentando administrar a crise da forma mais aberta possível para que o resultado seja sempre em favor do jurisdicionado. Afinal, esse é o foco da justiça. Né? E é bacana, né? Porque eu acho que não só na área jurídica, mas em outros setores, de uma maneira geral,
muitas questões que tiveram de ser feitas por questões de necessidade durante a pandemia, elas vão se consolidar no pós-pandemia também, no sentido de que aprendeu a fazer diferente, a fazer de uma forma melhor. Né? Mais rápido. E ainda mais se é num período de pandemia e funcionou, num não pandemia vai fluir tranquilo, né? Não, sem dúvida, algumas coisas vieram sem dúvida pra ficar e não vão mudar mais. Vou te dar um exemplo aqui da minha realidade. Antes eu ia praticamente todo mês, eu tinha reunião pra ir lá em Belo Horizonte. Aquilo ocupava no mínimo 2 dias. Um dia pra ir, no outro dia fazer reunião e voltar. Belo Horizonte é longe pra gente, né? Então agora as reuniões, toda segunda-feira eu tenho reunião de manhã, tudo online. Eu acho ótimo que a pauta é objetiva, né? Por mais que eu goste do contato pessoal, mas aqui na OAB mesmo a gente fazia reunião, por exemplo, marcava uma reunião, aquilo ocupava a manhã toda. Até você deslocar, chegar, né? Trânsito, começar, facilita, né? O tema flui e tal. Agora as reuniões online, elas são mais objetivas. Então, às vezes, numa manhã que eu fazia uma reunião, eu consigo fazer 3, né? Você marca a reunião de 1 hora, aquela pauta ali, 1 hora você cumpre, você aperta um botãozinho, já muda de sala, já tem outra reunião pronta ali, você já flui. Ótimo. Isso no nosso micro-universo aqui já fez uma diferença gigantesca. Imagina os ambientes empresariais, por exemplo, né? Isso aí vai virar uma tendência mundial, acredito. Agora, Otacílio e Galo, pegando esse gancho ainda, né? Vamos falar também, Otacílio, do júri popular que a gente teve aqui em Postos Online, que foi o primeiro júri do Brasil, né? A gente pode falar assim, e que também dividiu muitas opiniões. Muita gente foi a favor, muita gente foi contra. E o júri, assim, foi um experimento, a gente pode dizer, já teve um resultado. Mas como que é essa avaliação? O júri também não dá pra gente imaginar que vai ser uma coisa que fique online. Sem dúvida, Amanda, o júri ele remonta muito à hipótese que nós estávamos discutindo sobre a audiência de instrução do julgamento, né? É algo ali que você tem que ouvir testemunhas, garantir a incomunicabilidade, e o júri popular, então, é o momento mais solene do julgamento, né? Da atividade jurisdicional. Ele é revestido de uma série de formalidades, há que se ter ampla publicidade do ato, garantir de forma irrestrita a incomunicabilidade, principalmente dos jurados, né? Um jurado não pode conversar com o outro, manifestar a opinião dele com relação ao caso, que isso gera anulação do júri mesmo, né? Do ponto de vista da advocacia, existe um movimento, assim, contrário à realização do júri na forma virtual muito grande, até porque nós acreditamos que a forma presencial favorece o exercício mais amplo do direito de defesa, e você não tá ali olhando no olho dos jurados, você não tá ali interagindo com o ambiente do julgamento, ao meu ver, como advogado criminalista também, e eu reputo a isso um grande prejuízo à defesa. Contudo, o júri que aconteceu aqui foi algo excepcional, e é importante destacar que foi um acordo entre acusação e defesa, porque o réu insistiu para que fosse julgado. Nós temos que contrapor aqui nesse momento, né? O direito é feito de muitos princípios e nem sempre apenas um deles está sendo analisado no contexto. Então, diante de um contexto que existe o direito de publicidade, existe o direito do réu de ser julgado, nós temos que ponderar o que é mais importante. O réu está ali preso, ansioso para ter um julgamento. A partir do momento que ele concordou com aquilo, os advogados de defesa concordaram, o Ministério Público concordou, o juiz fez o que tinha que ter sido feito. Foi lá e realizou o julgamento. Contudo, algumas intercorrências que aconteceram ali acabaram por chamar a atenção do quão vulnerável que o ambiente virtual é para a celebração de um ato tão formal e tão solene quanto o júri popular. Então, acredito que foi algo muito pioneiro. Até o juiz responsável pelo julgamento tem meu enorme respeito em relação, assim, à ideia de ser pioneiro no julgamento. Mas, por outro lado, demonstrou uma fragilidade do sistema, que muitas coisas ainda precisam ser pontuadas para que exista o pleno direito de defesa no ambiente virtual. E acaba que o pioneirismo, né, é uma coisa que vai ter críticas, que vão ter erros, né? Assim como a pandemia. É algo, tipo assim, pra geração atual aí, a gente não vai falar em gripe espanhola nem nada, mas é algo pioneiro também, né? Algo inédito, assim, e por isso... E por isso as administrações erraram tanto, e falo em âmbito nacional e mundial, né? Muitos erraram, outros acertaram.
É na mesma espécie que a gente ressalta aí. Bacana demais esse bate-papo aqui com o presidente da OAB Poços de Caldas. Amanda, coloca um óculos aí e lê pra nós. Hoje eu tô de lente, recado. mas lá na Ótica Contato tem tudo que você precisa, tá? 21 anos de tradição, sempre inovando e trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. Gente, as meninas lá são incríveis. Na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação. Você tá entendendo, Aí Galo? sim, hein? E tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. Para mais informações é só você consultar o regulamento na loja. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. A Ótica Contato fica ali na Avenida Francisco Salles, 256, no centrão aqui de Poços. Telefone 3721-5043. Maravilha! Bom, nós temos o último intervalo aqui do programa Manhã Show na 90,3 FM. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Fique ligado. Tá 21 ali, ó. 19 de agosto. 19 de agosto de 2020. Você que tá ligado conosco, esse é o Manhã Show. E participe conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 999795825. Ainda não decorei o WhatsApp, gente. Galo, Desculpa. anota aí no teu Vou telefone. decorar. Tem aqui, é a preguiça mesmo. Gente, manda mensagem pra cá. Hoje a gente tá batendo um papo com o Otacílio Andreatta, ele que é advogado e presidente da OAB, e a gente quer saber de você aí que tá acompanhando a nossa programação, se você sabe os seus direitos. E quando a gente fala sobre isso, né, o Galo e Otacílio, é uma questão que muita gente fica em dúvida, não sabe se tem direito ou não. Ainda mais na pandemia, tudo mudou, né, Tudo cara? mudou. E aí, a importância, né, do pessoal procurar, conhecer, entender um pouquinho. E a OAB sempre trazendo essas oportunidades pra galera. Não, com certeza, gente. É uma campanha constante, eterna da OAB. Procure seus direitos sempre consultando um advogado. Porque hoje em tirar dia... dúvida, né? Vai saber ali se não, rola. claro. Hoje em dia tem o Google, que a turma é louca, é o advogado, né? O Dr. Digital. Google, gente, é um risco. Você bota lá, verdade. tem direito a isso. Você sempre vai ter uma matéria falando que tem e uma que não tem. Por óbvio, a gente vai na opinião que mais interessa, né? Então... Pessoal, sempre procura uma orientação especializada. Procure um advogado, faça uma consulta. Aqui a gente sempre conhece um advogado, Sim, né? Sempre tem certeza. um conhecido advogado. Então procure seu advogado, procure seus direitos sempre, faça valer os seus direitos, que isso é uma questão de cidadania, mas sempre orientado por um profissional habilitado para isso. Sim. Tem uma galera mandando mensagem aqui pra gente. Carlos Giovanni mandando bom dia, Bruna. E uma pergunta da Lucelena, e o Kelplis falou que ele também quer saber, que é uma dúvida dele também. Se nessa pandemia o pai que tá desempregado é obrigado a pagar pensão? Gente, isso é uma pergunta que tem acontecido muito, viu? O povo não tá sabendo. A resposta é positiva, Sim. é obrigado a continuar pagando pensão alimentícia, sim, gente. Nós temos que partir da premissa de que, por mais que o pai esteja desempregado, ainda existe uma criança que depende dele para sua subsistência. Então, por mais maior que seja a dificuldade financeira, há que se ter pelo menos uma garantia mínima do sustento da criança. Então, o que a pessoa poderia ter direito é, eventualmente, rever o valor que paga de pensão. Então, vamos citar um exemplo genérico aqui. O sujeito trabalha numa empresa e ganha R$2.000 por mês. De repente, ele ficou desempregado. Não faz jus ao seguro-desemprego. Teve que recorrer ao auxílio emergencial do governo. Passou de uma renda de R$2.000 no mês, uma renda de R$600 no mês seguinte. Opa, se ele pagava, um exemplo, um salário mínimo, R$1.045 de pensão, e ele ganha só 600, ele precisa sobreviver também para garantir que ele vai poder pagar a pensão e ainda pagar a pensão. Então ele pode recorrer à justiça e pedir para que o juiz reanalise o valor da pensão que ele paga de forma a adequá-lo à realidade financeira atual, mas de forma alguma simplesmente deixar de pagar e depois usar a excusa da pandemia, né? Falar, não tô pagando por causa da pandemia. Isso é até um perigo que pode acontecer aí, porque eu acho que depois da pandemia muita gente vai usar como muleta a questão da pandemia, não é verdade? Galo, ou pode tentar usar, né? Já está usando, já está não está esperando nem o fim da pandemia, não. Existem alguns cenários do contexto jurídico aqui que são muito plausíveis, né? Uma questão que está sendo muito discutida hoje é a questão, por exemplo, do aluguel.
Verdade. Nós estamos verificando aqui muitas empresas fechando, comércio literalmente baixando as portas. Eu acho que foi o setor da economia que sofreu o primeiro impacto da pandemia, foi o comércio, né? Porque naquele nosso pequeno lockdown do começo aqui em Poços, fechou-se o comércio, as pessoas não sabiam o que fazer, o comerciante ali com folha de pagamento, com obrigações tributárias, tudo para pagar, e não tinha aluguel, inclusive, não tinha fonte de renda nenhuma, né? Então, muitas pessoas procuraram reajustar esses aluguéis de uma forma consensual, chegar ao senhorio, né, ao locador e falar, olha, peraí, vamos rever. Alguns reviram, outros não. Mas, por outro lado, algumas pessoas que realmente tinham esse direito, precisavam disso para manter seus comércios, procuraram de forma justa. Mas algumas outras pessoas, diante da oportunidade de melhorar suas receitas, também o procuraram. Então, um exemplo que a gente sempre cita é o seguinte: uma coisa é o pequeno comércio que tem um funcionário ali na Rua Assis. Outra coisa é a grande farmácia que tem 4, 5 unidades na Rua Assis. Farmácia nunca vendeu tanto igual tá vendendo agora na pandemia, né? Vamos pegar só a receita do álcool em gel aí no período da pandemia, já dá pra pagar aluguel, né? E não sobrava, né? Por alguns meses, né? Algumas grandes redes insistindo, inclusive, em ações judiciais, tentando rever a menor valor de seus aluguéis. Isso não faz sentido nenhum, na verdade. Então não foi um nicho de mercado. Né? Aproveita da oportunidade. Então é sempre necessário que se faça uma análise do caso concreto, porque a decisão judicial ela vai partir de caso a caso. A realidade é da pequena lojinha da Rua Assis e outra é a realidade da grande rede de farmácia da Rua Assis. Com certeza. Então, cada caso vai ser analisado de uma forma. Mas, bacana, por si só, a pandemia não é excusa pra nada, gente. Beijo, Kelly. Beijo, Morena. Você respondeu a pergunta da Kelly aí sobre a questão se ele arrumou outro emprego, tá recebendo menos, e aí ele tem que reajustar o valor a pagar a pensão aí. Beijo, meninas. Maravilha, gente. Estivemos aqui, então, com o presidente da OAB, subsede de Poços de Caldas. Bacana demais. Parabéns pelo trabalho também, viu, Otacílio? Obrigado pela disponibilidade. E fechando o nosso convite aqui pro pessoal participar, tanto hoje quanto amanhã, então, da Semana Jurídica. Se inscreva no YouTube, nós temos 2 palestras bem legais fechando a semana, né? Ok, gente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo uns temas tão bacanas com vocês. Sempre uma honra pra gente participar de todos os programas aqui, que sou fã, sou ouvinte, sempre tô no carro, outro programa de vocês nesse horário, viu, gente? E agradecer por poder divulgar também a Semana Jurídica e, aproveitando a ocasião, mais uma vez mandar um abraço e felicitações a todos os nossos colegas advogados pelo Dia do Advogado, que foi dia 11. O advogado, gente, é indispensável à administração da justiça. Meu carinhoso abraço a todos os colegas. E destacando que hoje às 19 horas, lá no nosso canal do YouTube, nós teremos a palestra com o doutor Alexandre Gianluca sobre os desafios da advocacia empresarial em tempos de pandemia, e amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, a realidade do teletrabalho com a doutora Valdete Souto Severo, juíza do trabalho, um dos principais nomes do direito trabalhista do nosso país também. Então, conto lá com a presença de todos, um caloroso abraço a todos que nos ouviram aqui. Muito obrigado a vocês. Só fazer aqui um destaque, se eu soubesse que era dia do amarelo, gente, eu tinha vindo com terno amarelo. Terno amarelo. Girassol, que é um espetáculo, gente. Na próxima a gente te avisa. Obrigado. Valeu, gente. Pra você que esteve conosco aqui no Manhã Show, a gente deixa aquele salve. Ao meio-dia tem plantão da tarde. Comigo, Luiz Felipe Galo, e à noite, plantão 47, às 7 horas da noite. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Show. Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.